Marisias, este é mais um episódio para Mais do que um podcast e a nossa convidada espetacular de hoje é Catarina Lorenzo. A Catarina é surfista, ativista global e fundadora do projeto Ecoclube Sustentare, que tem um subprojeto chamado Maré de Mudanças, que vem ajudando muitas pessoas a se conectarem com a natureza, a ter uma conscientização ali com o meio ambiente e também ajuda muitos e muitos outros projetos que beneficiam a natureza, o meio ambiente em si. E tudo isso com apenas 17 anos de idade. Seja muito bem-vinda, Catarina. Nos conte um pouco da sua trajetória. Bem, muito obrigada, Paloma. É um grande prazer estar aqui conversando com você sobre o esporte do surf e a conexão com o meio ambiente e como isso, por exemplo, levou ao meu ativismo. Eu surfo desde os 2 anos de idade e eu venho de uma família de mais de 30 surfistas. Então, obviamente, eu não posso ignorar a questão de que minha família me influenciou muito a escolher esse esporte, mas eles sempre me deixaram fazer milhões de esportes. Eu sempre fui uma criança que fiz 1 milhão de esportes e no final eu escolhi o surf para ser o meu esporte principal. Mas assim, Legal. mas eu já fiz futsal, futebol, basquete, tudo que você imaginar, a Catarina já fez. Mas enfim, e aí o surf em si foi muito importante para mim porque eu fico muito no oceano devido a esse esporte. E foi por conta desse esporte que eu aprendi a linguagem do oceano. Então, é muito importante eu compreender essa linguagem porque é através do surf que eu me conecto com o oceano, com o mar. E essa conexão foi essencial para eu me tornar um ativista. Não foi somente o surf que eu me tornei um ativista, não foi só devido ao surf que eu me tornei um ativista, foi também porque eu tive pais que desde pequena me falavam a importância do meio ambiente na minha vida, que eu fazia parte do meio ambiente, o meio ambiente fazia parte de mim, então cuidar do meio ambiente era cuidar de mim mesma, né? E também, além de estar muito no oceano, eu cresci no meio realmente da floresta, do mato. Meus pais realmente me deixaram ser uma criança com a infância que estava na natureza. E isso foi muito importante e essencial para eu me tornar a ativista que eu sou hoje, que tem uma paixão tão grande pela natureza. E é por isso que eu luto tanto por ela. Não só também porque lutando por ela a gente consegue proteger a vida humana, mas porque eu realmente amo a natureza. E eu sei que amar a natureza é amar a mim mesma. Mas retornando à questão do surf especificamente, não só a questão de eu me conectar com o oceano, mas também, por conta de eu estar muito naquele ambiente, eu comecei a ver as mudanças ao longo do tempo. A quantidade de poluição que vinha aumentando. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem um grande problema com esgotos que vão para os rios e para o mar. Que, por exemplo, tem vezes que eu não consigo treinar o meu esporte porque tem praias que estão completamente poluídas e que se eu for surfar, eu muito provavelmente vou pegar uma doença. Ou, por exemplo, tem praias que são totalmente inadequadas para banho. Então, praias que meu avô dizia que sempre surfava e que nós vemos que tem ondas muito boas, que infelizmente eu não posso mais surfar. Que fica ali naquele. Não sei se vocês conhecem quem é de Salvador, daqui da Bahia. Tem um rio chamado Camurugipe, que fica ali no Costa Azul, que sai, enfim, desemboca ali na praia. E tudo isso foi essencial para eu me tornar a ativista que eu sou hoje. Eu queria só também dar um contexto que, além do surf, eu vim de uma família que já era muito engajada. Então, minha família, eles fundaram uma luta chamada SOS Vale Encantado, que defende uma floresta, que é o Vale Encantado, aqui da cidade de Salvador, fica no bairro de Patamares. E foi a minha primeira luta ambiental. E até hoje eu faço parte dessa luta. Até hoje o Vale Encantado corre um grande risco, mas com esse conjunto de participar sempre, já crescer meio que num meio de ativismo familiar, que me influenciou realmente. Eu acompanhava ele nos protestos, acompanhava eles indo nas prefeituras entregar cartas para representantes do governo, para pedir a proteção do Vale Encantado. Então, essas ações, em conjunto com a minha conexão e minha paixão pelo meio ambiente, devido, por exemplo, à quantidade de tempo que eu passava no oceano por conta do surf, fez com que eu me tornasse a pessoa e a ativista que eu sou hoje. Então, é isso, de forma assim, dando uma conexão, ou explicando um pouco essa conexão. Mas. Sim, perfeito. É,
E você falou ali que na sua família é uma família de mais de 30 surfistas, né? Isso. Todos, todos que praticam surf em si, todos ali ele tem, são voltados ali para o ativismo, todos participam de forma indireta ou indireta para que ajudem o meio ambiente, ajudem os projetos em si? Nem todos. Assim, eu digo que todos da minha família têm uma consciência muito grande. Porém, eu gosto sempre de Sim, dizer que é inadequado afirmar que todo surfista tem consciência. Porque, na verdade, eu acho que isso foi um estereótipo que foi criado que não é uma realidade. Na verdade, a gente vê a própria indústria do perfeito. surf tem, assim, eles tentam sempre buscar uma consciência, mas eu sempre afirmo que a indústria do surf não é tão é, voltada à sustentabilidade Voltada. quanto ser. Levamos o exemplo, por exemplo, do que aconteceu nas Olimpíadas em Tiahupo, onde diversos corais foram destruídos Oh, porque eles queriam construir uma nova estrutura. Eu não me lembro exatamente, então eu não quero afirmar aqui para ninguém o qual foi o final, mas eu me lembro, eu acho, se não me engano, que não reconstruíram a estrutura inteira. Porém, eles iniciaram esse processo, e aí, devido a vários, enfim, protestos, pararam, mas só nesse início de protesto já começou a destruir vários corais, e a comunidade já começou a sentir impactos disso. Então, isso já é um exemplo, mas, enfim, a gente vê empresas que são do surf, que não têm tanta consciência quanto deveriam ter. Até indivíduos do surf que realmente não têm essa consciência. Então, é algo que eu acho que tem que aumentar. Porém, eu sinto que também, por conta que o surfista ele fica muito no oceano, ele tem a tendência a ter uma consciência maior, sim, ou então uma facilidade a mais para se tornar mais consciente, mesmo que ele não seja tão consciente, ele tem uma facilidade a mais, porque ele realmente está no meio ambiente, ele está ali, ele está conectado. Então, quando você explica para um surfista que está sempre ali naquele ambiente do oceano, que quando ele faz certo tipo de ação, o oceano é maltratado, vamos dizer, ele tem uma empatia maior por aquele organismo que tantas sim, vidas habitam, sabe? exatamente. E pelo fato também de estar maior parte não, mas grande parte da sua atividade ele vai exercer ali no oceano, né? Automaticamente vai fazer parte ali da vida desse, desse atleta, enfim. É, a conexão, ela vem automaticamente, né? O esporte é algo que a pessoa vai praticar, mas a conexão é o que a pessoa vai criar ali com o âmbito que se envolve, é algo que vem do coração, que vem da consciência, como você mesma falou, né? Isso. Então, infelizmente, a gente vê que a nossa sociedade, né, a indústria em si, ela não favorece tanto a sustentabilidade, não favorece tanto os mares nos quais a gente vai à praia, nos quais a gente surfa, e isso problematiza muito, né, o nosso ecossistema, o nosso habitat em si, né, tanto para nós banhistas, como surfistas, como para a própria natureza mesmo, ali os corais, né, o oceano, enfim. É, como surfista, Catarina, como a gente já entrou nesse ponto aí, né, de conscientização e atletas, como surfista, quando você estava ali pegando uma onda, né, praticando mesmo surfing, você já viu ali um surfista, né, uma pessoa que estava ali surfando, que indiretamente meio que interferiu ali na ordem da natureza, meio que é, como é que eu posso falar? Meio que fez algo que maltratasse o meio ambiente e que você se incomodou e falou, não, não faça isso, tenha cuidado. Os surfistas em si, eu vou dizer que individualmente eu não vejo muito isso, na verdade. O que às vezes ocorre, e não são os surfistas, na verdade, o que eu vejo é o contrário, né? Eu vejo surfistas coletando lixo de dentro do oceano, isso eu observo muito, algo que eu faço, por mais que
não gera um impacto tão grande, porque você está coletando um lixo, mas, enfim, milhões estão sempre adentrando, né? Então, a real mudança vai ser com políticas públicas que, enfim, taxem empresas poluidoras e incentivem aquelas que realmente busquem a sustentabilidade. Mas o que muitas vezes a gente observa, por exemplo, tem um local que, aliás, eu posso até já fazer uma ponte com a minha questão de ativismo. Tem um local que tem uma piscina de corais natural. E uma coisa que a gente observa muito são banhistas pisando nesses corais. E quando você pisa nos corais, você mata os corais. Então, isso é um grande problema, é uma das coisas que me incomoda. E eu falei que isso conecta com o meu ativismo, porque, como já foi comentado no início, eu sou ativista climática. E além de observar pessoas pisando nos corais, devido às mudanças climáticas, a gente tem uma mudança de temperatura, né? E eu já senti várias consequências das mudanças climáticas na pele. E uma delas foi nessa piscina natural, onde eu senti a temperatura da água muito, muito quente. E a gente pensa, nossa, Bahia, água quentinha. Gente, não era uma água quentinha, era uma água absurdamente fervendo, ao ponto de eu ter que me retirar da água. E o coral, que eu estava bem próximo a esse coral, ele estava cheio de pontos brancos e quase sem alga nenhuma. Isso quer dizer que ele está ou morto ou no processo de morte. E eu conecto isso com o meu ativismo porque eu passei por uma seleção e essa foi uma das principais histórias que eu contei como evidência para um processo que eu fiz, que me levou à ONU pela primeira vez, quando eu tinha 12 anos, e eu denunciei 5 países por falta de ação climática. E essa denúncia, no final, foi muito importante para mostrar que a violação do direito da criança tem conexão com a falta de ação climática por, enfim, governos e países. É, e e depois dessa oportunidade, enfim, milhões de portas foram abertas para mim para trabalhar com milhões de projetos ao redor do mundo, com essa questão do ativismo. Então, eu faço parte do Earth for Ocean, onde eu sou uma jovem líder global. Faço parte do Instituto Alana, do Child Rights Connect, que é um projeto que também trabalha com a questão de direitos da criança. Mas eu nunca deixo de trabalhar com a questão local. Eu sempre falo que todos esses projetos internacionais que fazem com que eu trabalhe bastante com a ONU, até mesmo aproveito e falo sobre a questão da década do oceano que a gente está vivendo nesse momento, que a ONU, ela, enfim, escolhe uma década, escolhe um tema, e a década que estamos vivendo é sobre o oceano. Então, tudo isso foi essencial para mim. Mas quando eu sempre falo sobre a questão de ações internacionais, para mim não faz sentido fazer todas essas ações internacionais sem ter projetos locais, né? Como o Ecoclube Sustentável. Que, enfim, já tenho até projetos mais diretamente ligados com o próprio surf. E eu sempre falo que é muito interessante como o surf me fez me conectar com a natureza, e essa conexão, obviamente, em conjunto com a minha paixão, em conjunto com as minhas ações que eu já fazia desde pequena, acompanhando minha família, indo em protestos, me levaram ao patamar que eu estou hoje. Então, eu diria que sem o surf, eu nunca seria a ativista que eu sou hoje, sabe? Perfeito. Perfeito, Catarina. Você falou aí do projeto Ecoclube, né? Que ali tem a ação voltada para o projeto chamado Maré de Mudanças, que é um projeto muito, muito bonito aqui em Salvador, que você trabalha ali nas praias de Estela, não é isso? Praias. Tem outras praias que você... Desculpa, não entendi. Não, a gente trabalha com algumas A Praia praias. do Flamengo. A gente trabalhou com Praia do Flamengo, Jaguaribe, por enquanto, Piatã. Porém, o nosso objetivo é expandir para diversas praias em Salvador que tenham, por enquanto, uma estrutura com escolas de surf. Perfeito. Conta como é que funciona esse projeto, qual é a conexão, qual é o objetivo do Maré de Mudanças? Então, só para
dar um contexto que nem você mesma já comentou, Paloma, o Maré de Mudanças, ele está embutido dentro de um projeto chamado EcoClube Sustentare. EcoClube Sustentare é um projeto que eu fundei, e é um projeto de inovação e educação ambiental e sobre sustentabilidade. E a gente trabalha, enfim, com diversos subprojetos. Então, um dos subprojetos do EcoClube é o Maré de Mudanças, que foi Sim. feito uma parceria entre o EcoClube e um projeto socioambiental chamado Projeto Novos Ventos. E o objetivo do Maré de Mudança é a gente criar uma conexão e uma conscientização ambiental, principalmente voltada à questão do oceano. Então, para a gente fazer isso, a gente teve a brilhante ideia de trazer aulas de surf de graça com uma limpeza de praia e também a separação de resíduos. E a separação de resíduos é essencial. As aulas de surf, elas são feitas em parceria com escolas de surf locais. Então, quando a gente foi para a Praia do Flamengo, que eu acho que foi a ação que você participou, foi? Isso, exatamente. Foi. Eu acredito que foi a última ou a penúltima ação, se eu não me engano, a edição, né? Que foi em janeiro desse ano. Ou foi em dezembro do ano passado, eu não lembro. Não, Mas então, foi uma das últimas que teve. eu acho que foi, então, se foi em dezembro, já tem um tempinho, acho que foi em Jaguaribe, não na Praia do Flamengo. A Praia do Flamengo foi mais recente. Mas, enfim, é, Sim. a gente faz parcerias com escolas locais. Então, por exemplo, em Jaguaribe e Piatã, a gente tem a escola de surf Armando Daltro. Na Praia do Flamengo, a gente tem a escola de surf Nice Surf Club. Na praia de Telamares, que é também uma praia que a gente tem uma possibilidade de fazer uma ação, a gente tem a Stella Surf School. Então, são todas escolinhas de surf locais que fazem parceria com a gente e, então, disponibilizam os instrutores e também equipamentos. E eu acho muito importante, uma coisa que eu amo muito desse projeto é que as pessoas, quando elas saem do surf, elas realmente começam a gerar uma conexão que eu gerei, sabe? Obviamente, quanto mais você faz, mais essa conexão é gerada. Mas eu acredito que através do surf elas conseguem ter uma compaixão e uma empatia pelo aquele ambiente. Porque muitas vezes as pessoas só vão na praia, catam lixo e saem. E elas não entendem o impacto que elas realmente estão gerando. Então, o nosso principal impacto não é simplesmente tirar o lixo da praia. A gente tira, e depois de tirar, a gente separa os resíduos. E ao final, eu, junto com a fundadora do outro projeto, Luna Carvalho, a gente conta a quantidade de sacos retirados e a quantidade de lixo que foi retirado e resíduos. E isso depois a gente pretende no futuro até utilizar para, por exemplo, políticas públicas para Salvador, para a gente trazer políticas que consigam diminuir essa quantidade de plástico que cheguem nas praias, enfim, de diversas maneiras. Mas o mais importante para mim não é nem a coleta em si. A coleta é importante para as pessoas verem a quantidade de lixo que é coletada em pouco tempo, entendeu? Às vezes é 30 minutos, às vezes é uma hora coletando lixo e a gente coleta uma quantidade absurda de lixo para as pessoas realmente verem e observarem aquilo. Mas para as pessoas gerarem essa conexão através do surf e com essa conexão elas pensarem nos hábitos do dia a dia delas e pensarem o que eu posso fazer no meu dia a dia para evitar que aquele plástico chegue na praia, que aquele lixo chegue na praia. Para eu evitar que eu tenha que catar aquela quantidade de lixo. Porque, como eu já comentei, convenhamos, quando a gente cata o lixo da praia, a gente não está efetivamente resolvendo o problema. A gente está. É como se pegar uma colher e tirar água de uma banheira que está com a torneira ligada. Você tem que desligar a torneira primeiro. E aí eu acredito que para desligar essa torneira, essa conscientização é muito importante. Perfeito, Catarina. Você tocou num ponto muito importante, né? Que realmente a educação vem de casa. Querendo ou não, a gente sabe que não adianta a gente estar ali participando de projetos, querendo conscientizar as pessoas,
se é no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente não faz por onde, né? Então, realmente, tudo que a gente faz em prol, tudo que a gente faz na nossa vida, na verdade, a gente tem que ter a conscientização ali com o meio ambiente, com a sustentabilidade, já começando de casa mesmo, já separando os lixos, já fazendo de forma equilibrada, já comprando material veganos que não agridam tanto a natureza, que a gente sabe que a indústria de todas as formas, ela é voltada para isso, né? Elas fazem mal ao meio ambiente. Então, são aqueles pequenos detalhezinhos que a gente pode fazer na nossa vida, na nossa rotina, que já vai contribuindo aos pouquinhos e a um futuro a longo prazo para ir ajudando assim a natureza, né? E também a questão dos pais já ali conscientizar os filhos, já conscientizar as crianças, para que possam joga o lixo, não joga lixo na rua, tenha cuidado dos locais que você vai frequentar para não poluir o meio ambiente. Então, todos esses detalhezinhos, como você mesma citou, né, da educação em si, ela é fundamental. E não só em casa, né? Acho que nas escolas em si, que acho que isso que vem distanciando um pouco, as escolas, elas não estão tão voltadas a esse tipo de educação para com as crianças, né? Então, é um déficit que a gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade, que vem causando as incidências que a gente vê na nossa sociedade, no nosso meio ambiente. Voltado aí já para o seu projeto, né, Maré de Mudanças, que é um projeto muito bonito. Quero te parabenizar, tá, Catarina, por esse projeto, Obrigada. por a sua iniciativa tão nova e já com a mente já voltada para o futuro, né? Pensando nas próximas gerações. E é muito, muito bonito mesmo. Quando você faz as edições do Maré de Mudanças, você consegue ver ali uma concentração de participantes, de pessoas bem interessadas. É um projeto que enche, que você consegue identificar ali, as pessoas vieram mesmo para ajudar, para querer fazer a mudança. Eu vou dizer assim, teve certas edições que não. Eu até sinto que a edição que você participou, a gente teve menos participantes do que o normal. Mas normalmente a gente tem pelo menos uns 10 participantes, contando comigo e com Luna. Mas a gente teve edições que chegaram a ter 30 participantes, 35. Então, Então, bacana. varia um pouco. Mas eu sinto que todos os participantes que estão presentes, eles têm uma vontade de aprender, eles têm uma vontade de estar participando. E muitas das vezes, já até tive participantes que vieram mais interessados na parte do surf do que da limpeza, mas para você surfar, você tem que fazer a limpeza. E no final, Sim, amaram fazer a limpeza também. Amaram até separar os com certeza. resíduos, que eu havia comentado até sobre a questão de conscientização, né? Eu gosto até de falar que essa parte da separação dos resíduos é muito importante, porque é um momento também que, principalmente nesses últimos 6 meses, a gente vem tentando utilizar como um momento de conscientizar as pessoas como um momento de roda de conversa, sabe? Então, enquanto a gente separa os resíduos, a gente tenta fazer um bate-papo sobre questões ambientais atuais, como questão de meio ambiente conecta com saúde, por exemplo, conecta com educação, conecta com economia. Perfeito. Então, a gente está tentando utilizar também esse momento da separação dos resíduos, que também é algo que é educativo em si só, né? Porque o que a gente aplica aqui lá na separação de resíduos na praia, as pessoas podem aplicar em casa. A gente também tem essa conversa. E falando um pouco sobre o público, nós agora estamos até tentando trazer um foco para trazer realmente crianças de bairros menos desenvolvidos, bairros periféricos, para esse projeto, porque uma realidade, por exemplo, em Salvador, é que temos crianças que moram em Salvador, que é uma península, tem uma baía de um lado e o Oceano Atlântico do outro, e nunca conheceram a praia. Então é algo assim, Nossa, é verdade. sim. Então a gente quer realmente tentar chegar nessas crianças, também fazer trabalhos com escolas públicas para esse futuro próximo, na verdade, e para realmente chegar nessa nova geração que
infelizmente, não tem oportunidade dadas a elas, na maioria das vezes. E, levando em consideração a questão do clima, são as comunidades periféricas, comunidades indígenas, negros, mulheres, que são mais afetados pelas mudanças climáticas, pela crise ambiental, hídrica, todas essas crises que a gente vem vivendo. Então, é algo muito importante de se apontar. E eu também falo que o esporte salva vidas. Então, além da parte de conscientização, eu adoraria ver mais crianças sendo incentivadas a fazer um esporte e a gente poder incentivar essas crianças daqui de Salvador e mudar a vida de algumas delas. Perfeito, Catarina, perfeito. E nesse ponto que você tocou é bem interessante, né? Que eu acho que se a gente parar para pensar, realmente a realidade, né, aqui em Salvador é algo muito drástico. A gente, às vezes, estamos no nosso mundo, eu falo no nosso mundo é porque a gente tem a nossa rotina, tem o nosso dia a dia, né, as nossas coisas para fazer. Só que meio que a gente acaba é, não vendo tanto essa diferença, né? Como você citou, de crianças ali periféricas, que moram em bairros até próximos ali da orla, né? Do litoral, mas que não foram à praia, não conheceram. Enfim, e isso é muito importante tocar nesse ponto, né? Que às vezes, levar um projeto desse para uma comunidade, né, essas comunidades em si, né, esses bairros, pode até agregar, né, o valor de uma criança, né, já chegando no esporte, já criando uma noção diferente para a vida, ter abranger os horizontes, na verdade, a perspectiva para o futuro, né, porque são muitas realidades, né, aqui na nossa cidade, né, são Com muitas certeza. realidades diferentes e às Paula. vezes a gente levando um projeto desse, né, tão magnífico, e ali já conecta, né, a criança que às vezes realmente não teve acesso à praia, não teve acesso a um esporte em si, e aí já levando para a parte do surf, já ali conhece o surf, então é bem bacana, é bem legal. Sim. É, esse projeto, além de beneficiar, né, ali a natureza, né, a sociedade, a sustentabilidade, você tocou num ponto ali das aulas de surf, né, que também é bacana, que já ajudam pessoas que às vezes não conhecem o surf, que nunca surfaram, a surfar pela primeira vez, a realizar seu sonho, vou pegar umas marolinhas, umas ondinhas. E conta pra mim, Catarina, como é essa sensação de ver ali uma pessoa surfar, né, que seja pela primeira vez, ou sabe, pegar uma onda através desse projeto que você criou. Eu fico muito feliz, eu acho que é muito gratificante. Porque, que nem eu já comentei, eu sei que o surf salva vidas, o esporte, de forma geral, salva vidas. Se vocês forem pesquisar as histórias de como o esporte mudou a vida de pessoas. E tenho até algumas pessoas que nunca surfaram e depois disso quiseram fazer quiseram fazer aulas de surf. E algumas tinham condições de pagar, outras não tinham, pediram para mim. E eu tentei, enfim, tirar alguns fins de semana e um pouco do meu tempo para continuar dando aula para algumas dessas pessoas. E eu realmente vi o quanto essas pessoas amaram aquele esporte. Então, eu só fico muito grata mesmo de ter essa oportunidade e de saber que eu estou dando e repassando essa oportunidade para as pessoas. Porque é algo que eu sempre falo é que se eu tenho a oportunidade, então eu sou muito privilegiada. E se eu tenho esse privilégio, eu tenho a obrigação, e não tô dizendo que todo mundo tem a obrigação, mas eu faço eu mesma ter essa obrigação de passar essa oportunidade, esse privilégio para outras pessoas. E eu sei que eu tô fazendo isso através desse projeto, porque as aulas de surf são sem custo e são com excelentes equipamentos, são com instrutores muito bons, porque são com parcerias com escolas de surf excelentes, totalmente profissionais. Então, acho que é isso. Que bacana, que bacana. E já entrando aí no contexto do surf em si, né, do esporte em si do surf. Eu vi ali que você já participou de algumas competições, né? Já
Tô saindo um pouco do contexto ali dos projetos, das ações. Sim. Mas você como profissional, como atleta, na verdade, né? Como atleta, você já participou de algumas competições. Como foi a sua desenvoltura? Como é que você conseguiu chegar, né, nesse patamar assim, de competir? Qual foi a sua primeira competição? Conta um pouco assim dessa sua trajetória no surf. Então, eu já participei de vários campeonatos. Meu primeiro campeonato eu tinha 8 anos de idade, foi eu passando rodo nas praias. E de forma nada. Como é que eu falo? Sumiu a palavra agora. Enfim, não Convencional. de forma não surpreendente, esse campeonato de surf Sim. também tem a ver com o meio ambiente. Porque antes do campeonato de surf acontecer, sempre acontecia uma limpeza de praia e tinham várias barracas enquanto o campeonato acontecia de conscientização ambiental. E também era organizado pelos meus tios, pelo meu tio e pela minha tia, que organiza esse campeonato até hoje. Então, esse foi meu primeiro campeonato, eu tinha 8 anos de idade. E eu fui campeã. E desde então eu comecei a, enfim, participar de campeonatos. E só voltando, passando rodo nas praias, de forma muito engraçada, hoje em dia eu sou voluntária desse projeto, enfim, ajudando com a parte de conscientização e também incentivando a galera a participar do campeonato. E sempre corro, porque esse campeonato ele é muito legal, porque tem, enfim, as categorias para as meninas, para os meninos, masculina e feminina. Mas, além disso, também tem algo que a gente chama tag team, que é uma competição com times. E aí eu sempre corro a parte de tag teams. Mas tirando essa parte do início, aí eu comecei a correr o que a gente chama de campeonato baiano, que é as etapas do campeonato baiano aqui. E fui campeã baiana em 2023. Eu não lembro exatamente a data que eu comecei a correr o baiano, vou ser bem sincera. Mas, assim, eu corri por muitos anos. Tô correndo ainda. Mas com a questão de escolas, eu decidi focar um pouco mais no brasileiro, por mais que eu nunca deixo de correr o baiano. Porque para se classificar para o brasileiro é necessário correr o baiano. Mas fui campeã baiana em 2023. E como eu corro o baiano e como eu expliquei, para você se classificar para o Campeonato Brasileiro Júnior, então é o Campeonato Brasileiro de base, que é o que eu corro, porque eu corro abaixo de, enfim, 18 anos, eu precisava me classificar pelo baiano. Me classifiquei e, de forma muito interessante, no brasileiro, eu perdi por 4 anos seguidos. Acho que meu primeiro campeonato eu tinha 12 anos de idade quando eu corri o brasileiro. E Oh, perdi por 4 anos seguidos, não conseguia passar uma bateria. E eu lembro que eu conversava com minha mãe, eu falava assim, mãe, pra que eu vou fazer isso? Eu vou perder de novo. E ela fala, não, Catarina, porque além de você ter a oportunidade de estar competindo, você tem que imaginar que isso é um treino de luxo. E aí ela falava pra mim que era um treino de luxo. Porque eu tinha uhum. um oceano por 15 minutos, só pra mim, mais 3 pessoas. E eu ainda Perfeito. feedback dos juízes. E foi muito interessante. Sim. Eu continuei. E aí, no quarto ano, eu passei a minha primeira bateria. Então, eu não desisti. E recentemente eu cheguei na semifinal, ficando top 8 no Brasil. E assim, eu sempre falo que o campeonato de base, pra mim, eu amo muito, enfim, fazer manobras no surf. Mas a minha maior paixão é realmente um das grandes. E eu vou continuar correndo o campeonato de base, porque eu venho evoluindo muito ao longo desses anos. E muito foi por conta que eu não desisti. Porque eu poderia simplesmente ter desistido e, enfim, dito que eu nunca mais ia conseguir. Mas porque eu não desisti, eu consegui chegar onde eu cheguei. E no Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes, eu fiquei em terceiro lugar. Cheguei no pódio. E, Nossa, que legal. pois é. E assim, muito do que eu aprendi no campeonato de base, eu levei para o campeonato das grandes também. Foi essencial a aprendizagem e a experiência. Principalmente porque quando você está no campeonato, você tem que estar não só muito focado previamente, você tem que treinar muito, você tem que ter uma disciplina muito grande, mas ali no momento você também tem que ter psicológico. Então, tudo isso foi importante para, enfim,
eu me tornar uma pessoa até melhor e mais forte. Mas saindo agora dessa parte de campeonato de manobras e indo, transicionando para a parte de campeonato de ondas grandes, né? Como eu falei, eu fiquei em terceiro lugar este ano, agora em julho, no campeonato de ondas grandes brasileiro. E foi o primeiro que foi o oficial campeonato de ondas grandes brasileiro. E tinha tanto etapa feminina quanto feminino quanto masculino. Então, foi assim, uma honra poder participar disso. E em questão da minha trajetória para o campeonato de ondas grandes, além de eu participar desse campeonato, eu também eu faço parte de equipes, né? Meu pai e meu tio são profissionais em ondas grandes também. Meu tio e meu pai surfam ondas gigantes no Havaí, e também meu tio surfou a onda maior e mais longa da Ásia. E, pois é. Então eu tenho já essa base, né, ensinamento de casa. Mas também, Realmente é um histórico ali, né? Um histórico bem completo ali de famílias surfistas que você vai se baseando. com Perfeito. certeza. E eles são, enfim, grandes inspirações para mim, né? E além disso também, eu tenho outros familiares que gostam de surfar ondas grandes. E desde pequena me incentivaram. Quando eu era pequena, eu era conhecida como a maluquinha que me jogava num das grandes. Porque eu entrava assim no mar, estava gigante, meu pai entrava comigo. Uns 2 metros de onda. 2 metros de onda para uma criança de 9 anos de idade era meio, né? É muito grande. Mas enfim, eu sempre amei. E aí, as outras duas equipes que já me treinaram é a equipe Jaguar Boys. Thiago Jacaré, por exemplo, faz parte dessa equipe. André Paulista, eles são do sul do Brasil, de Santa Catarina, Jaguaruna. Então, muitas vezes eu faço treino com eles. Já passei algumas temporadas lá em Jaguaruna. O campeonato foi em Jaguaruna, na Praia do Cardoso, o campeonato de ondas grandes. Então, eu tenho esse apoio deles e da equipe Big Waves Brasil também, que eles fazem parte. E também, além disso, eu tenho como mentora a Maia Gabeira, que eu não sei se você conhece, mas a Maia Gabeira é a mulher que surfou a maior onda do mundo surfada por uma mulher, foi ela que surfou. E ela sempre foi Bacana. pois é, Conheço sim. ela sempre foi uma grande inspiração para mim. Então, poder agora fazer parte da equipe dela, fazer parte também da equipe da Biaia, que é uma empresa fundada por Maia, de salvamento, e eles também, enfim, alugam jet skis em Portugal e tudo mais, lá em Nazaré, para as pessoas terem essa experiência de estarem sentindo o oceano em Nazaré. Eu tenho ter ela como mentora sempre também me lembra a importância da disciplina. Eu tive a oportunidade de estar com ela no passado em Nazaré, em Portugal, e eu vi o quão disciplinada ela era, o quão forte ela era. Ela também é ativista, então, né, ainda aumenta mais o meu Já se carinho. identificou? Tem uma Sim. identificação aí. É, e é muito interessante porque, não sei se vou resumir rapidinho a história dela. Ela, quando ela tinha, acho que era 18 ou 19 anos, ela sofreu um acidente que ela quase morreu. Ela foi ressuscitada na praia, ela quebrou, acho que costelas, ficou um tempão em reabilitação. E ela Oh, podia ter simplesmente desistido. Mas ela voltou para aquela onda, a mesma onda onde ela quase morreu, o mesmo local onde ela quase morreu, e ela foi a primeira mulher a surfar Nazaré. E ela foi uma lá, história de superação, né? com certeza. E ela foi lá e surfou a maior onda surfada por uma mulher. E depois, agora eu esqueci o ano, mas eu acho que foi em 2022 ou 2020. Enfim, acho que foi, na verdade, 2020. Depois ela chegou e quebrou o próprio recorde. E hoje em dia ela ainda é a recordista mundial. Então, ela me inspira muito e eu espero um dia poder quebrar o recorde dela, mas sempre com todo respeito e sabendo que se um dia isso acontecer, foi porque eu tive a oportunidade de tê-la como uma mentora, e como inspiração. E aí, Perfeito. agora eu tô com a perspectiva de passar mais uma temporada em Nazaré, minha segunda temporada. Ah, e eu queria só falar uma última coisa que eu não posso esquecer disso também. Desculpa. Na minha última Pode temporada. falar. Ah, obrigada.
na minha última temporada de Nazaré, além de ter Maia como mentora, eu também tive um grande mentor pra mim, que eu conhecia ele desde pequena, porque ele é baiano, de Salvador, e, e ele era muito amigo do meu pai. Ele fazia parte de um grupo chamado Mad Dogs, que foram os primeiros a surfarem uma onda no Havaí gigante, chamada Jaws, na remada. E eles eram psíquicos. Eles eram assim, pense em pessoas conectadas com a Fora da caixinha. sim, assim, depois se vocês quiserem pesquise Ondas Gigantes no Havaí, Jaws, Jaws, e Márcio Freire, você consegue entender, porque Márcio Freire, ele, infelizmente, nessa temporada que eu estava, 2021, 2022, ele nos deixou, e foi muito difícil, porque lá em Nazaré, além de Maia, ele também estava sendo um mentor para mim, principalmente na área da remada. Eu estava surfando com ele quase todos os dias. No dia que ele se foi, a gente surfou pela manhã e surfando, ele deixou o nosso mundo de tarde. Mas então foi uma experiência assim, muito forte para mim em Nazaré, porque foi algo que ninguém esperava. Mas também foi algo que me fez ter certeza que eu amava o esporte que eu amei, porque eu sei que mesmo que ele deixou, enfim, não, a gente e esse planeta, eu sei que tudo que ele fez, ele amava. Ele amava o oceano, ele amava aquele esporte. E ele morreu da melhor maneira que ele poderia morrer, que era no mar. E também me fez, Exatamente, eu ia falar isso, né? Da melhor forma, assim, tipo, do que ele gostava de fazer. sim. Perfeito. E também me fez refletir como eu fui muito privilegiada de poder passar os últimos dias da vida dele com ele. E ele me contava as histórias dele, enfim, no surf de Ondas Grandes. Ele é um ídolo ao redor do mundo na questão de Ondas Grandes. E também me fez refletir sobre a questão de segurança, né? Porque o que levou à morte dele foi falhas na causa de segurança, né? Então, me fez refletir sobre muitas coisas. E eu acho que isso mostra como o esporte, ele ensina muito. E ensinamentos que não são só utilizados quando você está praticando aquele esporte, mas como são sempre utilizados na vida, no dia a dia. Porque não só essa experiência, mas de estar em Nazaré, estar naquelas ondas gigantes, sabendo que é uma questão de vida ou morte, sabendo que eu preciso sempre me manter calma, mesmo que todo ao meu redor pode parecer uma turbulência, me ensinou muita coisa na minha vida. Realmente, você é uma mulher, uma menina mulher, né? Menina barra mulher, muitíssimo corajosa, viu? Porque encarar as ondas ali de Nazaré não é para qualquer um, né? Sim, Não é para qualquer um mesmo. E ir lá, competir, querer é, ultrapassar os medos de todas as formas possíveis. E, nossa, é magnífico. Pode ter certeza que você é minha inspiração e inspiração de muitas outras meninas e mulheres aí que, pelo menos eu estou iniciando no surf agora, né? Sou uma nenenzinha no surf. Então, eu me motivo muito através de outras mulheres. Eu criei um grupo ano passado chamado Minas do Surf, voltado justamente para mulheres que estão iniciando também, e aí uma vai incentivando a outra. E toda vez que eu vou fazer aulinha, sempre que tem uma novata ali fazendo aula, e aí quem entra no grupo quer participar, o grupo é justamente de mulheres iniciantes, justamente para incentivar, que a gente sabe que o incentivo, como você falou, é muito bom, né? Como a Maia te incentivou, a Maia te motivou, e a gente tem um espelho ali, uma ligação, um elo com a pessoa que tem o mesmo objetivo, a mesma força de pensamento. Isso é muito gratificante. É algo que tipo, faz a gente acordar cedinho, já sabendo o que quer fazer da vida. Ah, eu vou lá surfar, vai ter as meninas que vão me motivar. Isso é muito bacana. sim, é muito bom. Muito importante nem saber desse grupo. Excelente, amei. É. E aí a gente faz isso, né? Às vezes uma tá cansada, não vou conseguir, embora, mulher, acorda aí, bota o Sim, cropped de reagem, fala assim, pega a sua prancha, pega a parafina e vamos que vamos. Mas parabéns, tá, Catarina, pela sua iniciativa de todas as formas possíveis, pelos seus projetos que ajudam não só a comunidade, mas que vem crescendo, vem tomando uma proporção muito gigante assim na nossa vida, tem um impacto na nossa vida diretamente. Por mais que não seja perceptível para você, mas sim é perceptível para a sociedade em si.
Você vem ajudando muitas pessoas, tanto no esporte em geral, né, como na climatização, no ecossistema, e pode ter certeza que você faz a diferença, que você tá por uma causa muito linda, magnífica, e que Obrigada. esse seu projeto alcance e prospere muito, alcance muitas pessoas para que tenham essa conscientização, né? Criem, na verdade, essa conscientização. Parabéns mesmo. Muito obrigada, de verdade. Parabéns também pelo podcast. Adorei ter essa conversa. E assim, muito obrigada, tá, por ter aceitado. Eu sei que não é fácil, é muita corrida, muita correria. E pode voltar sempre que você quiser para falar sobre seus projetos, sobre coisas que você está planejando aí para o futuro. Pode vir aqui anunciar que as portas estarão sempre abertas para você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Paloma.